Bom dia, ser de luz! Muito bem-vindo ao nosso... Hoje estamos no dia 52 dessa jornada do 963. Para quem está chegando aqui agora, muito prazer, muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Adriana. E aqui a gente está nessa jornada de cuidar das nossas saúdes na prática. São 9 saúdes que a gente olha para cada uma delas e realmente pratica de forma leve, como tem que ser, porque a vida não é fácil, é desafiadora para todos nós. Mas aqui é como uma maratona, cada dia um passo e a gente vai se descobrindo, vai vendo, vai pegando cada um seu ritmo. Então vamos lá. São 63 dias, a gente está no dia 53, olha, falei 52 não, tá errado. Hoje é quarta-feira, 24 de setembro, vamos lá para o nosso dia 53. A gente sempre começa com a nossa saúde espiritual. Hoje eu trouxe aqui, inclusive, olha, uma sálvia branca. A sálvia, isso aqui se vende pelo Amazon, né, pelo online, para quem quiser. É uma planta milenar, que os índios usam bastante para transmutar toda a energia do ambiente. A gente vem falando da limpeza da casa, mas a gente precisa limpar energeticamente o nosso lar. Então eu, quando sinto na minha casa que tem coisas quebrando, que tem alguma energia diferente, eu gosto porque essa sálvia ela transmuta tanto em mim quanto no ambiente. Porque a gente transita muito de um lado para o outro, às vezes a gente pega, ou alguém que chega na nossa casa não está com uma energia muito bacana, ou mesmo dentro da nossa casa cria-se alguma situação, vamos dizer assim, doente, e essa planta, ela tem esse poder de cura, tá? Então fica aqui mais uma dica também pra gente, pra limpeza. Vamos lá, vamos transmutar a energia do ambiente. Sente com a sua coluna ereta, ombros para trás e para baixo. E fecha os olhos, olhe para dentro, inspira profundamente e solta. Inspira e solta. Inspira profundamente, amorosamente e solta completamente o ar. Vamos para a nossa oração do dia, mãozinha em oração, aqui no peito ou no coração. Fecha seus olhos, mantenha os olhos fechados. Senhor, Tu podes todas as coisas. Repita comigo, põe a tua voz. Senhor, Tu podes todas as coisas. Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É seu desejo, vamos botar com vontade, vamos falar com vontade, com fé. A afirmação do dia é: afinal, ter problemas não é tão desesperador assim. Desesperador é não ter coragem de lutar contra eles. Homens fortes, homens criadores que realizam grandes obras, acham que os problemas são para a mente, como os exercícios são para os músculos. Desenvolvem nela a resistência necessária a uma vida construtiva e feliz. Agradeça hoje pelos problemas que você já conseguiu vencer com a sua coragem e determinação. Hoje, ore com gratidão por tudo que já enfrentou e venceu. Diga: Senhor, obrigada por me fazer forte. Obrigada pelos problemas que me ensinaram a confiar mais em Ti e menos no medo. Eu sei que contigo nada me faltará. Uau! Eu gostei dessa associação com os músculos, né? E é verdade, a gente quando vai para academia no começo, por um bom tempo a gente fica ali fazendo e parece que nada está funcionando, mas de repente os músculos começam a se formar. E a gente começa a sentir a nossa força, a nossa autoestima melhor. Eu dei também outro exemplo do bambu. Eu tenho bambu plantado aqui no meu quintal e durante muito tempo eu mudei ele de lugar, parecia que tinha matado o bambu. Falei, agora ferrou, né? Matei ele. Mas continuei molhando ali na fé. Gente, de repente esse bambu me cresce 30 centímetros em uma semana.
depois de um bom tempo regando. Muitas vezes a gente está aqui no processo fazendo e não percebe o resultado. Tenha paciência, calma, e você vai perceber. E quando acontece de vir o resultado, aí vai fortalecendo mais ainda a nossa autoestima, porque são os tijolinhos que a gente está colocando. Vamos para a nossa saúde mental, mantendo essa alta frequência e da vibração da força que há em você. Sente a força que há em você, a força que há em mim. E aí, em silêncio, mantenha os seus olhos fechados, inspira profundamente. Mentalmente, repita comigo: eu já venci antes e posso vencer de novo. Eu já venci antes e posso vencer de novo. Respira nessa frequência. Visualize momentos da sua vida em que superou algo difícil e permita-se sentir orgulho de você, dessa sua conquista. Sinta a força que habita em você, ela continua viva. Ela te move. Respira nessa alta frequência. Silêncio para absorção. Vai trazendo seu queixo ao peito, integrando no seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, a sua força. Sente ela percorrer por todo o seu fluxo sanguíneo, poros, pele, ossos, por todos os seus órgãos. E aí vai abrindo seus olhos, vamos fazer a nossa saúde física hoje. Vamos começar com o nosso Tadasana, na postura da montanha. Os pés abertos na largura dos seus quadris, sentindo as 4 bases dos pés, embaixo da bola do dedão, do dedinho, o calcanhar interno, o calcanhar externo, dá uma leve flexionadinha nos joelhos. E aí, ó, inspira do lado esquerdo, sentindo aqui o lado esquerdo no yoga, a energia yin, feminina. Exale do lado direito, a energia yang, masculina. Inspira do lado direito. Exala do lado esquerdo, fez um nãozinho, agora para destravar aqui o pescoço, volta a cabeça ao centro, vamos fazer um sim agora, um sim bem bonito, inspira, olha lá pro teto, leva a nuca lá para trás, imagina que o seu teto tem um teto solar aí, que você vê o céu, inspira, pega essa energia yang, exala, traz aqui o queixo no peito, olha para a terra, energia yin, e aqui a gente vai fazer um Tadasana agora, ó, ombros para trás e para baixo, né? A gente vai fazer um Tadasana com os braços aqui, ó, levantados. Vem aqui, abre os seus braços, faz um V de vitória, V da sua força, sente a sua força. Inspira, fecha os olhos um pouquinho e sente aqui, ó, como se você estivesse nas montanhas, recebendo, se nutrindo dessa energia maravilhosa, Yin e Yang, embaixo dos seus pés, a Mãe Terra, aqui nas suas mãos, tocando o céu, energia Yang, o céu, a energia do cosmos. Traz aqui no seu peito, as suas mãos, queixo no peito e desfaz, integra. Transfere o peso do corpo agora para sua perna. Vamos começar hoje pela energia Yin, pela energia feminina. Transfere o peso do seu corpo para a perna esquerda. Traz aqui o seu calcanhar aqui em cima do seu tornozelo. Opção 1 pode ficar aqui. Opção 2 pode colocar aqui na panturrilha ou aqui acima do joelho. Evita colocar no joelho porque a gente perde o equilíbrio. Ou aqui o pé perto da sua virilha. Opa, aqui hoje, vamos lá. E sente esse pé enraizado com a Mãe Terra. Mãos aqui em oração. Inspira, começa a criar o seu V. Vai alongando essa coluna, topo da cabeça em direção ao céu, sola do pé enraizada com a Mãe Terra. Respira, sentindo a sua força, sentindo essa energia Yin e Yang.
energia feminina e energia masculina. Integra dentro de você, a sua árvore, Vrikshasara. Traz as mãos aqui em oração, desfaz esse lado, solta. Vem aqui e solta. Observa as sensações desse lado que você acabou de fazer com o lado que a gente vai fazer agora, sentindo a energia Yang, a energia masculina. Transfere o peso do corpo para a perna direita, troca de perna, né? E aí vê a variação que você vai preferir fazer aqui hoje. E como que tá hoje? Às vezes o equilíbrio é uma postura simples, aparentemente, mas depende do nosso equilíbrio, como a gente está hoje. Então não se cobre, não se julgue, acolha. Aqui as mãos em oração, sente essa energia da Mãe Terra subindo pelo seu lado direito, nutrindo a sua energia Yang. Braços estendidos aqui em direção ao céu. Olha para um ponto fixo para você estabelecer seu equilíbrio e sente aqui a sua árvore. Quais os frutos que você vem se dando, quais as sombras que você vem se fazendo. E sente essa energia da Mãe Terra te nutrindo e a do Pai Céu te abençoando. Traz as mãos em oração, integra dentro de você, solta. E nós vamos finalizar agora com a nossa postura da criança. A postura do Balasana. Vamos ajoelhar e aqui a gente vai, opção 1, colocar ou as mãos, pode colocar até uma almofadinha aqui embaixo, né? Uma mão em cima da outra, a testa no dorso, ou os antebraços e as palmas das mãos virados para cima, os joelhos juntos ou separados. Fecha os olhos, conecta aqui com a energia da Mãe Terra que nos nutre, que nos ensina a nutrir. Inspira, retém o ar, segura. Exala, leva esse umbigo lá em direção à coluna. Esvazia completamente, aproveita para fazer uma massagem aí nesses órgãos que compõem o nosso segundo cérebro. Estômago, intestino grosso, delgado, fígado. As mulheres, úteros, os ovários. E outros órgãos aí na nossa região intestino. Inspira, retém, exala. Mais uma vez. Aí vai tirando a testa do chão, vai estendendo seus braços aqui para frente, alonga bem essa coluna, sente a coluna alongada. E devagar vai subindo o seu tronco. Opção 1, vem aqui para a postura fácil ou vai para o seu Shavasana, deita, integra. Enquanto a gente aguarda a Meg para ela chegar com essas dicas maravilhosas que a gente está recebendo, como nos reciclar dentro do nosso lar e com isso também contribuir, né, fazendo menos lixo na nossa vida, de forma... Tô aprendendo bastante. E vocês, como é que tá sendo para vocês? Eu tô gostando muito dessas dicas da Meg. Eu já aprendi muito com ela e cada dia parece que a gente vai aprofundando. Eu sinto isso, né, que a gente vai aprofundando. Vamos lá, gente. Agora eu vou colocar aqui a saúde financeira, social, aqui por escrito no link para vocês, para quem quiser ideias ou dicas. Lembrando que eu estou convidando vocês a virem praticar, olhar para a saúde de vocês, para que você possa ver o que funciona melhor, você pegar o seu ritmo. Lembra, com leveza, tudo é para ser com leveza, porque as nossas mudanças, elas não são fáceis, é um processo. A gente precisa ter acolhimento, compaixão. E lembre-se de que você já venceu muita coisa na sua vida, vai vencer o que vier, o que está por vir, cada dia a gente está vencendo a si mesmo. Beber água com gratidão, diga para você, olhe no espelho e diga: sou forte, eu sinto a minha força. Hoje a gente trabalhou muito a força aqui. Sinta a sua paz, a gratidão. Eu me sinto grato, me sinto em paz comigo. Isso é muito importante. E deixa aqui nos seus comentários, interaja com a gente. Qual que está sendo o seu melhor cuidado? Qual saúde que você está sentindo que você está lapidando melhor? E você é a pessoa mais importante da sua vida. E a Meg está chegando. Bom dia, Meg! Tudo bem? Tudo bom? Continuando aqui com as nossas dicas sustentáveis, financeiras, econômicas. Meio ambiente
estava falando isso, que eu aprendo muito com você. Muitas dicas interessantíssimas. Coisas simples que às vezes a gente fala, por que eu não pensei nisso antes? É verdade, são lembretes, a gente sabe, Adri, mas precisa ser constantemente lembrado. E nós, ambientalistas, ativistas, enfim, outro dia, numa reunião, comentávamos que assim como a gente aprende algumas coisas, né, no nosso trabalho, precisamos reciclar as ideias também. Porque, às vezes, um tempo atrás, certos produtos, certas embalagens não eram recicláveis, né? E a pessoa aprendeu uma vez, antigamente, que tal embalagem não era reciclável, ela nunca mais se atualizou. Isso é importante a gente ficar lembrando que, assim como o produto se recicla, os materiais também, cada vez mais tecnologias estão sendo inventadas para facilitar isso. Então, sempre dá aquela revisada, se não tem certeza, será que isso aqui recicla ou não? Coloca no da reciclagem. O máximo que vai acontecer é depois, lá na triagem, o pessoal ter que descartar. Mas, na dúvida, opte por tentar reciclar e não ao contrário, certo? E só finalizando a nossa parte aqui da casa, que eu dei algumas dicas do banheiro, da cozinha, do quarto, e talvez o pessoal vai, na sala não tem nada que eu precise fazer. Claro que em termos de coisas que você tem, se é excesso, aí já vem o Feng Shui, coisas que não deveriam estar ali. Mas uma coisa que eu quero dar uma dica, que não é só para a sala, são os aparelhos eletrônicos, que nós temos a tendência a deixar ligado na tomada para facilitar a vida, já está ligadinho. E é uma economia, mesmo que pequena, é uma economia de desligar, de fazer o unplug da tomada, de TV, outros equipamentos que não estão sendo usados. Claro, quem usa Alexa, esses outros equipamentos, eles vivem conectados. Mas outras coisas que não estão sendo utilizadas o dia inteiro numa sala e está lá aquela luzinha vermelha. É uma economia de energia bem básica, bem pouquinha lá, não vai nem perceber na conta de luz. Mas essa dica que eu dou também é para evitar quando há descargas elétricas, às vezes os aparelhos queimam assim, do nada. E esse simples fato de unplug, quando não está em casa, vai viajar, né? Na minha casa, a única coisa que fica ligada na tomada é a geladeira. A internet, a router, a chaleira, micro-ondas, tudo eu desligo. Porque a gente nunca sabe dar uma descarga e é um gasto depois extra. Então, essa eu queria dar a dica, pensando na sala, que é onde a gente tem mais equipamentos, mas fica uma diquinha aí básica também. E não custa nada a gente só, na hora que vai assistir, colocar na tomada antes de sentar no sofá. Já tem o controle remoto. Então, fica a dica, até um exercíciozinho, e até a tomada e ligar. Certo? Essa, então, é a dica de hoje. E vamos lá para o nosso livro, né? Estamos aqui, então, hoje vamos ler Quem se gaba se acaba. O que aprendemos quando crianças permanece conosco por toda a vida. E é a partir da infância que somos informados, com maior ou menor ênfase, do fato de que não fica bem falar dos nossos próprios sucessos, porque se gabar é falta de educação. Em obediência às férreas leis da humildade, chega-se à negação de si mesmo, surgindo daí uma parte da própria insegurança. Vale a pena refletir sobre isso, a fim de nos libertarmos desse legado da infância. Se você faz algo bom, é positivo apreciar os resultados pessoais e talvez recompensar-se. Preste atenção, porém, ao efeito contrário. Muitos exageram ao contar vantagem, mesmo não fazendo coisas de grande valor. Ao contrário, aumentam a dimensão de suas ações para ostentarem segurança, capacidade e elevado sentido de qualidade. Esta é uma forma de insegurança. Essas pessoas vivem mal o relacionamento consigo mesmas. E neste caso, a solução é ser fiel a si próprio, sempre e apesar de tudo. Não tenha medo de ser você mesmo com suas qualidades, suas virtudes e seus defeitos. Cada pessoa, em seu verdadeiro ser,
realiza a sua singularidade, a sua identidade única em um mundo que nos quer todos iguais, todos fotocópias. O que importa somos nós, é o nosso núcleo. A nossa essência é a única coisa que permanece quando a tempestade da vida nos priva do que pensávamos ser indispensável. É o nosso recurso mais verdadeiro, indestrutível e inalienável. É o farol que ilumina o caminho, levando-nos pela mão para concretizarmos a nossa natureza e nossa profunda felicidade. Despir a veste do perdedor a todo custo. Eis um passo indispensável para começar a ter confiança em si mesmo. Os inseguros tendem, de fato, a assumir todas as culpas, a acusar-se demasiado, a permanecer na sombra, mesmo quando suas ações os tornariam protagonistas. E o problema é que na vida há pessoas que estão esperando para encontrar um bode expiatório sobre o qual possam descarregar suas responsabilidades e, por que não, as suas frustrações. A insegurança as aprisiona em um papel de perdedores, que os outros tendem a reforçar com abusos, prepotências e várias formas de falta de respeito. Em suma, se nos comportarmos como perdedores, seremos tratados e considerados como tal, e nos afundaremos cada vez mais em uma espiral perversa que só pode ser quebrada pela mudança de atitude. Essas duas coisas aqui que ele falou que me chamou a atenção, essa coisa de se gabar. Realmente, quem se gaba muito, às vezes, é o que menos faz. Mas temos a tendência, que ele diz que talvez vem lá da infância, de não aceitarmos elogios, não valorizar o que fazemos. Eu lembro uma vez, só trazendo aqui um curso de autoconhecimento que a gente foi fazer, e era para a gente responder aos elogios. Quando a pessoa te dava um elogio, como é que tu respondia? E a maioria das pessoas, acho que 90% dizia, ah, que isso? Eles, não, a gente diz, sim, estou, sim, eu sou bonita, sim, sou inteligente, obrigada, agradeça. Mas não se coloque para baixo. Elogio é bom e não é ser mais que ninguém achar isso. Porque aqui, de repente, é isso da infância, não mostra o que tu tem, não mostra que tu é bom, isso parece prepotência. Mas a gente sabe muito bem quando é e quando não é, quando é genuíno e quando a pessoa precisa se vangloriar de coisas que talvez não faça. Então é importante a gente lembrar disso. Se a gente faz coisas boas, sim, a gente merece nos elogiar, nos acolher, da mesma maneira que a gente tenta nos acolher quando fazemos coisas erradas. Mas parece que a tendência é o contrário, né? O chilep é maior do que tap on the shoulder, como a gente diz em inglês. Era isso por hoje, Adri. Obrigada, Meg. A gente ouviu outro dia o poder do feedback aqui e hoje, né, coincidentemente, que a gente já está nessa dança desde o início, a gente trabalhou a nossa força física, a gente se apropriar desse poder que habita dentro de cada um de nós. E isso é uma energia, não é uma coisa que você precisa verbalizar, porque muitas vezes a gente é sutil. Eu falo que os extremos, a gente tem que tomar muito cuidado e observar. Não ser demais para uma coisa e nem demais para outra, porque foi falado também em um dos capítulos que a nossa mente tem uma física, como é que chama? Foi comprovado que a gente tem mais fatores negativos do que positivos, tanto nas emoções quanto nos nossos neurônios. Então é importante a gente observar, mas a gente sentir a energia, porque é como a fé, é que a gente não vê aos olhos, mas que a gente sente, a gente se sentir confiante, a gente se sentir, por mais que às vezes a gente fale alguma coisa errada, por mais que a gente sentir aquela energia, porque o que importa é a energia. Eu sempre trago o exemplo da postura da montanha, do Tadasana, que a gente abrir o nosso peito, o nosso cardíaco, trazer os ombros para trás e para baixo. A gente está trabalhando essa semana essa postura. Por quê? Porque assim, o que Deus mandar pra gente, a gente vai dar conta. Por mais desafiador e mais assustador que pareça, é uma forma de você honrar a Deus, você trazendo o quê?
os seus ombros para trás e para baixo começa em você. Se chega uma pessoa aqui com a toda arcada e, né, imagina que não sei o que, passa uma energia de insegurança. Ao contrário, se chega uma pessoa com o peito aberto, com o cardíaco aberto, com a postura, com um sorriso largo no rosto, você quer conhecer aquela pessoa genuinamente, você quer estar perto dela. Então é importante a gente prestar atenção nessas sutilezas e como a gente pode, nessa nossa construção, e se percebendo e criando o nosso próprio ritmo dentro da própria autenticidade, porque o mais importante é manter a essência. Que lindo, Meg! E eu quero finalizar, né, a sala de vocês hoje. A minha sálvia apagou aqui, ó. Depois eu vou acender de novo. Eu comecei hoje com a sálvia falando da limpeza energética no ambiente. E na sua sala, coloque um buquê de flores, um arranjo de flores, se dê flores de presente, traz essa energia maravilhosa, que é uma energia yin, feminina, de acolhimento e que muda toda a atmosfera do ambiente. A gente teve aqui a Joana falando sobre o Feng Shui, sobre a energia na nossa casa. E a Meg trazendo todas essas dicas práticas, assim eu percebo que a gente agora fica completinho, tanto fisicamente quanto energeticamente. Quando as coisas estiverem dando uma emperradinha, às vezes, né, no nosso dia a dia, a gente sem perceber acontece. Vai lá e compra no supermercado mesmo umas flores lindas e coloca para se animar. Um ótimo dia a todos, boas reflexões com muita energia, de força, de coragem, de luz, e nos vemos amanhã. Até amanhã.